Hoje, na verdade, irmãos, quero fazer uma reflexão com os queridos e algo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Em João, no capítulo 30, João, capítulo 8, versículo 31 em diante, texto famoso, está sendo muito repetido esses dias. 8, versículo 31, o 32 está sendo muito falado ultimamente, mas nós vamos chegar até o 36, na verdade um pouquinho para frente, mas o texto-chave é o 36. Vamos ler João 8, de 31 em diante, diz assim: Disse Jesus aos judeus que criam nele. Aqui tem uma parte dos judeus, né? Aqueles que criam nele. Se vocês permanecerem em mim, permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, ou seja, depois de permanecer, depois de que você continuar crendo, e aí então permanecer, então você conhecereis a verdade, você conhecerá a verdade, e esta verdade vos libertará. Então o conhecimento aqui não era apenas uma sapiência, não era só uma notícia, não era só algo vago, não era uma informação, mas era uma experiência. Porque para eu experimentar um conceito, eu preciso viver o conceito. Amém? Amém. Para eu saber se de fato aquilo que eu tenho de informação é verdade, eu preciso viver aquela informação. E aí então eu me torno um com ela e ela então me liberta. Porque o termo aqui conhecer é o mesmo quando José não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. Eles não tiveram intimidade até Jesus nascer. Então eu tenho que me tornar um, eu tenho que ter uma intimidade, eu tenho que me amalgamar com a verdade para que ela me liberte. Aí eles responderam no versículo 33 de João 8. Nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Vou frisar novamente. Jesus está falando aos judeus que criam nele. Jesus não está falando para outro tipo de judeu. Ou seja, ele está falando para os crentes. Ok? Então ele continua. Eles falaram, nós somos filhos e descendentes de Abraão e jamais somos escravos. Como é que você diz que seremos livres? E disse Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho, aí sim, este permanece para sempre. Versículo 36, se o filho vos libertar. Ou, glória a Deus. Se o filho vos libertar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procuram me matar, porque a minha palavra não penetra em vocês. Eu falo do que vi na presença do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Aí agora já tem dois pais na história. Não é mais um pai só. Eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão, e Abraão é chamado pai da fé. Mas vocês me procuram matar, vocês procuram matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Então Jesus disse, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Estou falando grego por acaso? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, e aí Jesus é bem claro, o diabo, e quereis executar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, por isso que ele é mentiroso e é o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Mas no começo do texto, no versículo 31, Jesus estava falando para os judeus que criam nele. Ou diziam que criam. Contudo, porém, vos digo que a verdade, vocês não creem em mim. 46. Pode algum de vós me acusar de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo porque vocês não me ouvem, é porque vocês não pertencem a Deus. Uau! Jesus. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que é samaritano, que você está possesso então de demônio? E já jogaram ele para uma categoria de pessoas que os judeus, não gostavam, porque os samaritanos se misturaram na época que Israel foi tomada, e ali houve uma mistura com alguns cultos a deuses pagãos. Então os samaritanos eram mal vistos, não eram nem considerados do povo. E disse Jesus, versículo 49, eu não possuo demônio, eu não estou possesso de demônio, mas honro ao meu Pai, e vocês me desonram. Eu não busco a minha própria glória. Há quem está buscando. Há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aí então no 52, versículo 52, disseram os judeus: agora sabemos que você tem demônio. Morreu Abraão, morreram os profetas, e você diz que se alguém guardar a tua palavra, jamais morrerá? És tu maior que o pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, eu estaria mentindo como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Então disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Antes eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Pai, a tua palavra, Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, nós possamos compreender, Pai, ainda que dentro da nossa limitação, mas confiados no Teu Espírito, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, possamos caminhar, ó Senhor, e compreender que o Filho veio para nos libertar. E nós queremos ser libertos pelo Filho. Nós precisamos ser livres, Deus. Oh, Espírito do vivo Deus, nos liberta. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que tem nos amarrado, nos prendido, nos sufocado, toda pressão, toda opressão, Deus. Nós queremos conhecer a verdade, nos tornar um com ela e experimentar a verdadeira liberdade. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. O tema de hoje é: somos livres? De verdade nós somos livres, irmãos? O que é a liberdade? O que significa o fato de eu e você podemos dizer eu sou livre? O que significa nós podemos olhar e termos uma condição de poder dizer eu posso isso, eu posso aquilo? Ou se de fato o que temos feito, vivido, agido, a maneira como temos pensado, ela vai demonstrar de fato se nós somos livres? Ainda que eu e você não o percebamos, porque vivemos, infelizmente, numa era da automatização. E a nossa vida está sendo condicionada e nós estamos vivendo no automático. A gente já não para mais para se perguntar: por que eu faço isso, ou por que eu estou fazendo aquilo, ou por que eu estou vivendo desse jeito, ou pera lá, para onde eu estou indo mesmo?
alguns momentos a gente está fazendo as coisas e as coisas vão indo e aí ainda aparece aquela música de fundo, deixa a vida me levar. Aí você vai ver para onde ela está te levando, você vai ver que vai estourar a cara, porque não é para você deixar as coisas te levarem para você, ser o protagonista, porque Jesus disse isso. Eu te escolhi, eu te fiz, eu te teci. E aí nós conhecemos ao Senhor Jesus, e aqui nós estamos vendo o que Jesus estava falando para pessoas que diziam que criam nele, e começa um discurso aqui, começa um confronto de uma forma tênue e a coisa vai se apertando porque Jesus vai colocando o dedo ali na ferida. E qual é esta ferida? Este povo chamado judeu sabia que eles eram o povo chamado escolhido. Era o povo selecionado dentre todas as nações da terra, porque era o povo que invocava o nome do grande Deus, o único e verdadeiro eu sou. Embora o invocasse, não o conheciam. É possível isso? Infelizmente é. E Jesus aqui está mostrando aí, vocês não o conhecem. E aí então, eles começam e vivem uma vida inteira baseada em direito. Num direito adquirido por serem chamados filhos de Deus, por serem chamados o povo santo de Israel. E é direito, é verdade, foi um direito que Deus deu a eles não conquistaram isso. Deus os escolheu através dos patriarcas. Se você for olhar toda a história, não houve ninguém assim, que foi tão bonzinho o suficiente, e aí falou, não, esse aqui é especial, você realmente é melhor que os outros. Deus não faz isso, Deus não faz acepção, Ele faz asepsia. Ele nos limpa, Ele nos purifica, mas Ele não tem prediletos, Ele não tem escolhidos. Todos são chamados e todos são escolhidos à medida que respondem. Quem não é escolhido é porque não respondeu. Não foi porque Deus não o quis. Alô? O coração de Jesus é que nenhum se perca. Amém, Jesus. Na oração sacerdotal em João ainda ele diz, Pai, todos que o Senhor me deu, eles estão aqui, não perdi nenhum. Eu espero poder dizer o mesmo dia. Pela misericórdia de Deus. Amém, amém. E aí então, eles tinham na mentalidade deles, eu tenho direito, eu sou o povo de Deus, então eu sou chamado povo de Deus, eu tenho direitos adquiridos. Né? Eu tenho assim, uma carta magna, eu tenho alguns direitos, então eu sou filho, eu sou descendente, mas Jesus está falando, escuta, legal, vocês têm esse direito, mas vocês não estão entendendo que o direito, enquanto você viver baseado em direito, você está abrindo mão de uma outra questão que é tão importante quanto o direito, chamada responsabilidade. Por quê? Porque estes homens andavam e achavam que eram melhores que os outros. E achavam que tinham em si mesmo, pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, um selo de garantia. Um selo que os tornava talvez intocáveis no que se tange à justiça de Deus. Porque afinal de contas, somos o povo de Deus. E Jesus aqui está falando, olha, vocês de fato não estão conhecendo a verdade, porque vocês estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo as minhas palavras, mas não estão permanecendo. E permanecer é começar a mudar o seu estilo de vida e não andar mais baseado em direito. Porque quando eu estou andando baseado em direito, quando eu vejo o necessitado, quando eu vejo o próximo, quando eu vejo uma circunstância onde Deus espera que eu assuma a responsabilidade, eu evoco o direito e falo, não, isso aqui é para alguém fazer, então alguém vai fazê-lo. Mas assim, não tem a ver comigo. Quando, se Deus permitiu que você visse, Ele espera que você minimamente pense qual seria a sua responsabilidade com relação a isso. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Porque se você e eu formos olhar, a história inteira nos vai mostrando pela palavra o que os grandes homens da fé em Hebreus 12 nos mostram, quando nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, somos indesculpáveis diante do Senhor. Vamos falar, por exemplo, de Davi. Se você for olhar, quem merecia o trono de Israel? Quem tinha o direito de estar no trono? Bom, para começar a conversa, não era propósito de Deus que houvesse um rei, a não ser ele, o próprio Deus. Mas o povo
ao olhar as nações ao redor, viram que todos tinham um rei. E acharam-se no direito de ter um rei. Porque só o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, não era o suficiente. Nós precisamos ver, tocar, encostar. Nós precisamos sentir, nós precisamos dominar, ter um certo controle, ter uma certa percepção natural de algo que, afinal de contas, a gente já sabe, porque viveu o milagre até agora, viveu o poder, temos hoje, somos nação hoje por causa deste Deus. Mas a gente quer um rei, porque, afinal de contas, todo mundo tem. E eles escolheram o rei, baseado numa aparência, o mais alto de todos, o mais bonito de todos. Vocês viram o nosso rei? É um misto. E aí, então, quem tinha direito de estar ao trono foi confrontado por alguém que não tinha, um jovenzinho. Como eu ouvi, né, um outro pastor, um amigo nosso, dizendo, o criador do iFood foi levar um lanchinho para os irmãos, né? Vai lá levar um lanchinho para os seus irmãos, que a gente não sabe o que está acontecendo, né? E lá vai Davizinho. E Davizinho chegando lá, ele já se mete numa história que não tinha direito nenhum de se meter. Porque ele não era soldado, ele era um jovem, estava lá só levando lanche, era só o entregador, né? E ao fazê-lo, ele ouve uma história e se rebela contra essa história e fala, pera lá, vocês estão vendo uma situação e ninguém vai assumir uma responsabilidade dessa situação? Ninguém vai tomar um posicionamento? Aí os irmãos já revoltados, você não tem direito de se meter nisso. E aí, o grande problema é que quando nós vemos uma situação de problemas, nós avaliamos da seguinte forma, o problema, aí nós precisamos ver quais os recursos para resolver este problema, e depois nós vamos ver quem vai resolver o problema. Essa é uma maneira natural de se pensar. Mas Davi, quando chega, ele vê aquela situação, ele já não pensa no problema, ele já pensa, como eu vou resolver esse problema? Oh, glória. Ele já assume uma responsabilidade. Então, quando ele vê uma situação que vai afrontando o próprio Deus que ele conhece, ele sim conhece, e ele não tinha o direito de fazê-lo, mas ele assume a responsabilidade e fala, Senhor, isso está errado. Como é que eu vou fazer agora? Então ele se apresenta, eis-me aqui, Senhor. E aí, mesmo sem ter direito, ele então é aproximado e aí tentam arrumar recursos para ele. E aí chegaram depois de muita conversa e discussão, tá bom, vai lá você. Ele não volta agora para a fazendinha do pai, ou para o lugar onde o pai mora, para buscar então a única coisa que ele dominava, que era a funda. A funda já estava com ele, mas ele não tinha o quê? Pedras. Mas onde estavam essas pedras? Lá na casa do pai? Não, estavam ali, onde o problema se apresentava. Então preste atenção, os recursos já estão onde você precisa. Os recursos não estão longe. Aleluia. A solução, a parte da solução que você precisa não está distante, já está em meio à circunstância. Ele vai ali mesmo, dá alguns passos, pega aquelas pedras, e ele, porque tinha uma habilidade desenvolvida no seu dia a dia, de girar uma funda. Estilingue é até fácil, porque você pega ali, né, o estilingue, você tem uma mira já naquela armação, mas uma funda você tem que girar, saber o momento certo de soltar, abrir a sua mão e fazer o direcionamento da pedra, e Davi sabia fazê-lo, e ele não aprendeu isso naquela hora. Então aquilo que você já tem em prática, aquilo que já faz parte do seu dia a dia, é o que Deus vai usar para que você vença a circunstância, mas não vá baseado no direito. Vá baseado em entender que eu tenho uma responsabilidade de tomar uma posição com aquilo que eu estou vendo. Então eu não tenho que procurar o recurso, para depois que eu tiver o recurso, tentar resolver o problema. Você é o recurso. Você faz parte da solução à medida que eu e você tomamos a responsabilidade. Eu não vou esperar que o outro faça. Eu não vou pagar para que o outro faça aquilo que eu posso fazer. Porque nós falamos tão mal lá da época onde as indulgências eram cobradas, e hoje nós fazemos o mesmo. Tem muita filantropia sendo feita em forma de indulgência. Eu pago para ter uma consciência limpa da culpa, porque eu tenho o meu direito garantido. Aí outro vai e faz, porque não é minha responsabilidade.
Quando Deus nos coloca, Jesus fala, oi, se o Filho te libertar, você vai ser livre dessa mentalidade. Você é responsável por aquilo que você está percebendo e qual é a sua participação nisso. O que você vai fazer com relação àquilo que você está vendo. Davi pega aquelas pedras e sem ter o direito, mas assumindo uma responsabilidade, usando aqueles recursos, ele vai e resolve o problema. Quer ver outra situação? O que Moisés usou para libertar o povo do Egito? O que ele tinha na mão dele. O recurso já estava na mão dele, mas o recurso sendo usado pelo poder de Deus, resolve o problema. Deus, eles têm carros, cavaleiros, ficaram todos no mar. E você com um cajadinho, o povo passou a seco. Glória a Deus. Uma nação inteira, mais de 6 milhões de pessoas. Uau! Certa feita, Sansão está ali, multidão vindo atrás, os filisteus acima, ele não tinha muita coisa, achou uma queixada de boi. Resolveu o seu problema. Por que nós estamos achando e pensando, imaginando que as coisas vão vir um outro momento, numa outra circunstância, através de outra condição, seja financeira ou seja qualquer outra situação, mas basicamente mexe muito com a gente a questão de Mamon. Jesus fala muito sobre isso, e ele foi categórico, não dá para agradar os dois. Ou Mamon te domina ou você pisa nele. E aí então, a gente espera a análise do problema, né? Isso é cátedra de administração. Vamos fazer uma análise SWOT, né? As suas forças, em inglês, strengths, weakness, fraquezas, as suas forças, as suas oportunidades, né? E as suas ameaças, treasures. Então vamos ver ali uma análise SWOT, você faz toda essa análise, e aí vamos ver um plano de ação. Ei, sabe, amados, isso pode funcionar muito bem, funciona realmente quando você faz isso de forma natural, mas eu quero te dizer algo no espírito. O Senhor já fez toda essa análise em mim e sua, e Ele colocou Jesus dentro de mim e de você, para que nós vençamos. Não na nossa fraqueza, mas na força dEle, aleluia. E as oportunidades são todos os dias que Ele nos dá para vivermos. E as ameaças, a única ameaça que pode nos afastar dEle é nós não crermos. É nós não tomarmos posição e entender que aquele necessitado, quando você passa na rua e está vendo, é sua responsabilidade. Mudar a história dele, não apenas dar uma benevolência, não apenas fazer uma filantropia, mas não mudar a estrutura, porque se você mantiver essa estrutura, ainda assim, essa benevolência pode ser negativa, não vai ajudá-lo a transformá-lo. Mas que esta seja uma forma de você alcançar uma porta aberta para falar de que ele não deveria estar naquela circunstância. Ele não precisa viver nessa situação. E aí nós estamos dando um exemplo apenas de pessoas em condições precárias. Mas quantos têm tanta pobreza que só tem dinheiro? São tão pobres que só tem muito dinheiro. Mas um buraco dentro de si. Vivem uma mentalidade escrava. Vivem de uma forma tacanha, vivendo baseado em direito. Então eu tenho coisas, eles compram conforto e confundem conforto com paz. E Jesus falou que Ele é que nos daria paz. E a verdadeira paz, que excede o entendimento. Vai além de coisas que eu posso explicar. Não, porque eu tenho barco, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho iate, eu tenho helicóptero, eu tenho... você está explicando a sua paz? Perdão, não é paz. É conforto, talvez. E é bastante preocupação também. Né? Oh, Deus. Nós temos que compreender que se nós cremos no Senhor, nós vamos viver baseados na responsabilidade de investir nas relações interpessoais. E nós vamos nos ocupar em cada pessoa que conhecemos. Senhor, o Senhor colocou alguém no meu caminho. Qual é a minha obrigação, num bom sentido, não no sentido de peso, de jugo, mas qual a minha responsabilidade, Senhor, de fazer a diferença na vida dessa pessoa e de mostrar a ela que ela também é filho e que se ela conhecer um dia Abraão, ela pode conhecer o pai do Abraão. E ela também se tornar filha, como eu digo que sou. Mas às vezes não ando na verdade e ando numa mentalidade escrava, porque eu já escolho esse samaritano. Não, esse é leproso, distância,
aquele ali, a gente coloca categorias dentro da nossa própria oikos, que dirá... Mas aqui ninguém faz isso, eu sei, desculpa. Em outros lugares tem gente que faz. Né? Muitos lugares assim no mundo, bem distante de nós. Misericórdia, Senhor. Vamos orar por eles, irmãos. Mas nós estamos vivendo baseado em direitos ou em responsabilidade da relação. Onde eu vi algo que me marcou, né? Você ficar aquele almoço lamê de dia de semana ou final de semana só para limpar a sua consciência. Não, pronto, almocei com meus familiares, dei um tempo a eles, estou dando o resto, porque afinal de contas a primeira coisa, a primazia eu não consigo entregar, eu não consigo investir na relação que precisa. Então, para dar uma aliviada na minha consciência, eu vou dar qualquer coisa aqui. Almocei com eles, eles almoçaram comigo, eles me deram alguma atenção, será? Ou eu estou me contentando com o resto também? Eu não estou investindo no relacionamento, sentar, pera lá, vamos ser um, vamos falar olho no olho, vamos abrir o coração para o outro. Isso precisa de tempo. Isso precisa de investimento. Por isso que Jesus não andou com 500 mil pessoas. E depois de ter andado com 3 cabras mais de perto, depois de 3 anos e meio, ainda fala para um deles, quando você se converter, meu filho, quando cair as fichas, vê se você pratica o que eu te ensinei, tá bom? Vê se olha pro próximo e cuida dele como eu cuidaria. Como eu cuidei de você. Quando você falou, Deus, eu não sou digno, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E eu assim mesmo estendi a minha mão, e não deixei você se afogar. Não te larguei na chapada, não deixei você afundar, mesmo que você começou bem andando na fé. Mas hoje, olhou pro lado, ei, eu sou. Antes que você fosse, eu sou. E eu quero ser em você. Que nós venhamos a entender que nós não temos que viver pelo direito. Que Deus nos deu. É graça. Mais do que direito, é graça. Se hoje nós podemos reclamar e ter o selo do Espírito Santo, é pela graça que nós temos. Graça que nós recebemos de graça e que também de graça devemos dar, não evocando o direito. E precisamos fazer as coisas direito para não inverter este processo e gerar pessoas que vão vivendo dentro dessa maneira de escravidão. Quantas gerações depois de Abraão, Jesus está tentando mostrar para eles, oi, vocês não entenderam ainda. Vocês estão vivendo debaixo de uma linhagem, achando que uma certidão de nascimento te traz uma característica espiritual. Não entenderam? Ah, mas Davi não tinha direito ao trono. Mas quem foi que reinou? Quem tinha o coração segundo Deus? Quem era Moisés? Quem eram os heróis? Quem era Gideão? O menor da menor tribo, da menor casa? Por que será que Deus escolhe assim? Porque Deus não está preocupado com o direito. No exército a gente aprende uma frase muito interessante, né? Aqueles gritos, aquelas orientações suaves de um sargento berrando na sua orelha. Seu direito é não ter direito e não reclamar do direito que tem. Aí você fica, quando você começa a pensar na frase, ele já diz, anda! Não deu nem tempo de pensar o que você ouviu, vai embora. O Senhor não é assim com o Senhor Jesus, aleluia. Mas o que nos constrange não é um grito na orelha, não é um tapa no ouvido, mas é o amor. É o amor que, ainda onde nós estávamos, independente do que eu estava fazendo, e quando eu ainda faço e piso no tomate ou na bola, onde você quiser pisar, e ele vai lá ainda e fala, ei, volta, eu te amo. Eu te amo, não depende do que você faz, depende do que eu fiz. Eu morri por você. E quando a gente vive na base do direito, a gente está analisando o que a pessoa fez. Conforme o que ela fez, eu vou pensar no nível de entrega, no nível de comprometimento e no nível de aliança. Não, agora... Eu estou dizendo aqui que nós devemos ser tolos e nos deixar abusar numa relação de dependência emocional, não é isso. Mas quem ama, o amor tudo sofre, tudo espera,
tudo crê. E quando fala de tudo espera, é não esperar nada de volta. Eu não espero nada de volta. Se voltar, amém. Se não voltar, amém. Porque não depende, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha consciência, da minha responsabilidade como filho. Da minha responsabilidade como filho, se é que eu sou filho. Paulo diz, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Se é que vocês realmente estão vivendo dentro do Espírito de Deus, de Cristo. Olha o que Paulo chega a dizer, concordando com o que Jesus disse, se vocês tivessem como pai Abraão, vocês ouviriam o que eu estou dizendo e iriam perceber que sou eu mesmo. E quando a gente não crê, quando a gente põe isso em dúvida e vive na base do direito, eu queria te dizer que a gente acaba mudando a nossa paternidade, porque o diabo, ele introjeta em mim e você. Você pode, você deve exigir. E é o diabo que introjeta em nós esse pensamento. Quem as pessoas pensam que são para cobrar de você qualquer posicionamento. Porque falaram isso para Jesus. Quem você pensa que você é? E Jesus falou, eu não penso nada, eu sou o que meu pai disse que eu sou. Então nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós somos pela graça. Nem menos e nem mais. Mas somos o que Ele, pelo seu beneplácito, pela graça manifesta, nos chamou a ser filhos e filhas do Deus Altíssimo. A sua imagem e semelhança. Para expressarmos esta imagem, essa semelhança, e mostrar para este mundo que não está buscando mais compromissos, que não aceita quando você fala de alguma coisa mais séria. Não, é tudo fútil, é tudo virtual e deixa de ser virtuoso, né? O virtual roubando o virtuoso. O temporário roubando o que é aliança, que é para a vida eterna, que é a eternidade. Hoje, como é que é o termo que eu vi? O tererê. Agora mudou os termos, né? Quando fica de tererê é porque fica se pegando. Pegação hoje é tererê o nome, sei lá, acho que é isso. Eu falei, tererê, meu Deus do céu, isso na minha época era outra coisa. Mas mudam-se as nomenclaturas, só que o princípio é o mesmo. Futilidade, descartando as pessoas, a relação não vale nada. Eu só uso e sou usado. E a responsabilidade de mostrar que existe um grande Deus que nos ama e que quer nos preservar e nos valorizar naquilo que Ele pagou o preço. Amados e amadas, Deus pagou um preço por mim e por você. Deus pagou um preço para que eu e você pudéssemos assumir a nossa responsabilidade do valor que nós realmente temos. Então, por favor, nos valorizemos e assumamos a nossa posição e a nossa responsabilidade. Paremos de olhar para os problemas e esperar recursos. Assumamos a responsabilidade. Fala, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer que me usar para resolver essa questão. O recurso o Senhor vai fazer aparecer. Abraão está subindo num monte e o filho pergunta, cadê o cordeiro? Cadê a oferta? Deus proverá. Aleluia. No lugar mais improvável, estava ali, aguardando para ser imolado no lugar do filho. Mas já está alto, eu não estou vendo saída, está difícil. Chega no cume. O Senhor vai te prover. Aleluia. O Senhor proverá. Quando você menos esperar, você vai ouvir o balido da resposta ali do seu lado, pronta para ser entregue no seu lugar. Por conta da sua decisão, eu me entrego, Senhor. Eu confio. O Senhor é realmente o Deus da minha vida. É o Senhor que me criou, é o Senhor que me teceu e conhece o meu nome antes de ser formado, antes de Abraão e antes de mim, o Senhor é. Oh Deus. Que venhamos a assumir a responsabilidade que o Senhor tem nos chamado das relações. Eu estava pensando, eu não quero... A gente se preocupa muito e ocupa muito e tem que ser como responsáveis que somos por filhos, de deixar a eles uma condição minimamente saudável, salutar, onde eles não venham a sofrer tanto. Queremos preservá-los, queremos guardar e às vezes nós esquecemos que o maior legado que podemos deixar é a nossa relação com eles.
é saber que a gente tinha sim as nossas dificuldades, a gente tinha sim os seus problemas, como todo mundo tem. Uns mais, uns menos, não importa. Mas eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive relação, eu tive coração. Eu tinha o dele e ele tinha os nossos. Que essa seja a grande verdade, porque assim como é no natural, vai ser no espiritual, eles vão poder se relacionar com um Deus que é relacional, não é um Deus que só é um Deus de bolso, que só dá coisas, mas dá vida e vida de verdade. Amém? Que possamos deixar que o Filho verdadeiramente nos liberte, e aí seremos livres. Que não venhamos a declarar liberdade por direitos de um conhecimento religioso, por direitos de uma teologia apenas, mas por vivência de uma relação que vai nos fazer viver relações de irmãos e aqueles que ainda não são irmãos. Eu quero encerrar dizendo isso. Sabe, amados, o Senhor Jesus e a palavra de Deus lá no Velho Testamento e o próprio Jesus, eles não condenaram a idolatria dos pagãos. Eles não condenaram os deuses idólatras e as pessoas idólatras de outros povos. Eles condenaram a idolatria do povo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, ele não estava falando para aqueles que, no seu coração, na sua boa intenção, às vezes até de uma forma pura, evocam outros deuses, outras entidades, porque aqui no Brasil é muita questão de entidade, né? E fazendo isso, estão sendo sinceros no seu coração. E a Bíblia diz que quem busca o Senhor, com todo o seu coração, o achará. Não significa que será num lugar com uma plaquinha chamada evangélico. Alô? Uau, o que você está dizendo? É o que eu estou dizendo. Porque o Deus olha o quê? O coração. Se a pessoa está lá, cega talvez, ou enganada, eu não sei. Mas aqui Jesus e a palavra nos ensina que a verdadeira idolatria é quando nós adoramos outras coisas que não o único e verdadeiro Deus a partir do momento que dizemos que o conhecemos. Se o conhecemos, permaneçamos na sua palavra, porque aí então a verdade nos libertará. Senão nós estamos adorando a nós mesmos, o nosso direito de ser filho. É isso que é idolatria. Colocar outra situação, outra circunstância no lugar devido de Deus. Onde Deus tem que assumir essa posição. Sabe, amados, se você for estudar um pouquinho, a gente for ler, sabe quem foi o povo, os povos que patrocinaram a escravatura no mundo, na África? Não foi nenhuma entidade, não foi nenhum Exu, mas foram os povos chamados cristãos. Em nome de Deus, um ser humano escravizou o outro, a troco de ter o seu chá e o seu sal. Fizeram isso com a Etiópia, fizeram isso com Moçambique. Uma outra feita a gente fala sobre tudo isso. E eram todos povos cristãos. Sabe quem controlava a bagunça da escravatura? A Inglaterra, Estados Unidos. Povos cristãos. Em nome do direito. Sou eu, povo de Deus. Que hoje nós não incorramos no mesmo erro. Que hoje nós possamos, de fato, mostrar a verdade e as pessoas serem livres. E não serem escravizadas por nada nem ninguém, a não ser pelo amor a Deus. Nós possamos furar a nossa orelha esquerda em sinal de escravidão por amor ao Senhor. Amém? Pai, nós te adoramos. E nesta manhã, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a nossa postura de filhos, a nossa responsabilidade
com relação às relações que o Senhor tem nos dado. A sermos a tua voz, a sermos o teu abraço, a sermos o teu toque, a sermos a tua resposta, a tua provisão, a sermos, Senhor, a solução e não parte dos problemas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, Senhor, a alargar os olhos do nosso entendimento, a entender, ó Deus, que nós estamos aqui para ter uma vida de conforto, ainda que possamos, pela tua graça e misericórdia, alcançar isso, mas estamos aqui, Senhor, para assumirmos uma vida de entrega. Uma vida, Senhor, onde nós não nos ocupamos com mais nada, a não ser cumprir o teu chamado, o teu propósito. Nós só temos esta vida para viver, nesta terra. Somos eternos, é verdade. Mas aqui, enquanto fisicamente falando, Senhor, o Senhor nos deu este tempo para que vivamos aqui e façamos a diferença. Ajuda-nos, Senhor, a não passar incólumes, a não passar desapercebidos, porque estávamos tão ocupados nos nossos direitos, a viver no automático, a reivindicar coisas para nós, a vivermos como o filho mais velho. Senhor, o filho pródigo, esse te conheceu, pagou um preço caro, é verdade, mas te conheceu, enquanto o outro filho que estava ali o tempo todo nunca te conheceu. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos entender a nossa responsabilidade e viver, ó Deus, baseados na fé que vem de quem conhece o grande eu sou. Quem te conhece nunca mais temerá. Quem te conhece, quem conhece o amor, não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor é o amor, o Senhor não tem, o Senhor é. Obrigado, Deus. Que nesta manhã, essa semana, nós possamos ter essa experiência com este amor, com a tua pessoa, de um nível nunca antes experimentado. Que o Senhor fale em cada coração, cada família. Que o Senhor traga respostas, que o Senhor traga clareza, Senhor, através de uma nova postura, de assumir a responsabilidade e de não esperar de forma exterior aquilo que já está dentro de nós. Para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém.